Olá, um ótimo domingo de Pentecostes para todos nós. E achei bem propício, na data de hoje, resolver fazer esse vídeo, há pouco mais de 5 minutos, falando sobre Nietzsche. Como vocês podem ver, esse vídeo não tem qualquer edição, não é um cenário muito preparado. Então peço que se apeguem apenas ao conteúdo, que no final é o que importa. Pois bem, o Assim Falou Zaratustra foi uma das primeiras obras que eu li do Nietzsche. Para bem e para mal, eu tinha acho que 15, 16 anos, não entendi muita coisa, mas algo daquela história me marcou. E hoje, refletindo sobre esse livro, mais de 15 anos depois, eu lembro de uma parte onde ele nos apresenta as 3 fases da evolução do homem. De antemão, ele de fato coloca o homem, então eu não vou ficar falando do gênero neutro, tá? Estou apenas repetindo o autor, mas serve para todos nós. Bom, primeiro ele diz que nós temos a fase do camelo, depois a fase do leão e por fim a fase da criança. A fase do camelo, que é a fase que, graças a Deus, eu consegui superar, é aquela onde nós carregamos peso, é aquela onde nós sofremos, é aquela onde nós temos um saco de mágoas e de recalques, e de sofrimentos e de moral em nossas costas, e nunca vamos para frente e nunca crescemos. Por quê? Porque estamos eternamente apegados a frases feitas, preconceitos, ideias comuns, e nunca saímos lá do homem-massa, como diz o Ortega y Gasset. O camelo, portanto, é a fase quase que da escravidão existencial do ser humano. Ele é uma legião, pois ele não é ele ou ela. Ele sempre está carregando o peso que a família, que a cultura, que os costumes colocaram em suas costas. Ele está sempre, como diz o Ortega y Gasset, vivendo a partir das suas circunstâncias. Nunca cria, apenas sobrevive, apenas se mantém à baila das ordens e do peso que outrem coloca em suas costas. Passada essa fase, chegamos na fase do leão. O leão, ele agora enfrenta os desafios da vida, ele agora não tem mais medo de colocar as suas ideias, de expor quem é, de enfrentar desafios. E ele já não carrega mais essa culpa moral, essa culpa social, essa culpa, esse medo de crescer que nós carregamos. Ele já não carrega mais essa necessidade patológica de agradar a todos ao seu redor, ainda que às custas da sua individualidade, ainda que às custas do seu próprio crescimento psicológico e material. Ora, o sujeito que chega na fase do leão, ele já deixou para trás
muitos dos seus preconceitos, muito de ideias mal refletidas, porque na fase do camelo nós defendemos ideias com gosto e gás que nós nem refletimos sobre elas. O sujeito que está na fase do camelo, ele repete frases, ele repete ações que ele mesmo não sabe por que o faz. Ele apenas foi acostumado a agir assim. Ele apenas carrega o peso daquele costume. Ele apenas faz a manutenção dos seus hábitos. Na fase do leão, o sujeito já coloca alguns dos seus hábitos, alguns dos seus preconceitos em xeque. Ele não se torna um sujeito amoral, de forma alguma. Mas ele agora faz aquilo que São Pedro nos ensina: dar razão da tua fé. Ok, você tem fé, ou diz que tem, mas por quê? Porque você foi criado dizendo isto? Porque te mandaram falar isto? Então, o sujeito que chega à fase do leão, ele já tem uma consciência, ele já tem uma autonomia das suas ações, ele já tem uma abertura para o mundo ao seu redor e, acima de tudo, um desejo voraz de ser que o camelo desconhece. O camelo apenas vive. Só que na fase do leão, o sujeito ainda, embora já tenha superado alguns preconceitos, embora o sujeito já tenha vencido algumas barreiras psíquicas autoimpostas, pois a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que colocamos aqui, ou deixamos que os outros coloquem e façam morada no nosso ser. O leão não. O leão já está passando desta fase, ou melhor, ele já passou em grande medida desta fase, diz o Nietzsche. Mas ele ainda não é uno, ele ainda não é todo, porque ainda há algo que divide ele e o todo, ele e a natureza, ele e o universo. Chegamos então à terceira e última fase, que o Nietzsche chamará de a criança. E vejam que interessante, hoje é Pentecostes, eu não tinha a menor ideia de fazer esse vídeo, e eu estou falando de Cristo e Nietzsche ao mesmo tempo. Pois assim como Cristo, o Nietzsche diz que a fase final é se tornar uma criança. Lembram nos evangelhos quando diz que para entrarmos no reino dos céus teremos que voltar a ser crianças? E o que é ser criança? É ser bobinho? É dizer amém para tudo que nos ensinam? Não. Não. Voltar a ser criança significa voltar a se ver um com o todo. É o que nós chamamos de reintegração. É não haver mais a divisão maniqueísta de um lado ao bonzinho e do outro lado ao malzinho, pois todos nós temos o santo e o perverso dentro de cada um de nós. Cada um de vocês que verão esse vídeo estão em estágios de consciência diferentes. Todos nós estamos em estados de consciência diferentes. Ora, alguns ouvirão essas palavras e acharão muito legal, porque estão buscando isto.
porque estão no mesmo estado ou já passaram desse estado de consciência no qual eu me encontro. Outros acharão bobagem. Outros nem olharão. Talvez a legenda seja o camelo, o leão e a criança. E aí a pessoa vai olhar e dizer, que bobagem isso. E outros ficarão até com raiva. É normal. Isso é a vida, gente. Quando você compreende que a luz e a sombra fazem parte do mesmo, e você se desamarra de crenças que simplesmente são preconceitos, não fazem sentido. Lá na fase do leão, quando tu começas a colocar em xeque algumas das tuas crenças, infelizmente muitas pessoas com 80 anos não chegaram nem nessa. Você percebe que não faz sentido agir de determinadas formas. E aí tu muda. Não basta a simples atitude emocional de falar gratidão, gratidão, amor, amor, tolerância, e agir como um camelo que apenas carrega as coisas nas costas, que apenas está sob o peso da culpa. A culpa. É só ela que traz a covardia que impede o teu crescimento. Sejamos crianças e alcancemos o reino